Mas o mindset de crescimento nada mais é do que você aprender do seu erro. Quando você tem um mindset fixo, você acredita que você é tão bom quanto o seu resultado. E se eu acredito que eu sou boa porque eu tenho o meu resultado, eu vou fazer aquilo que eu já sei fazer, porque eu vou ser a melhor. Então, se eu sou muito visual. Então, se eu olho para produtividade, né, e tempo, é lógico que e competência. Se eu não sei algo, a minha produtividade vai cair. Então, eu não vou tentar aprender porque eu não vou ser boa naquilo. Agora, se eu me dou a oportunidade de aprender algo, mesmo que a minha produtividade caia, eu erro, aí eu olho o meu erro, vejo o que eu errei, aprendo dele, tento de novo, vou consertando. Na hora em que eu aprender, eu já tenho um conhecimento, um delta de conhecimento maior do que eu entrei. Então, isso vai expandindo o meu conhecimento. E isso é o que dá a possibilidade de eu ir desenvolvendo, né? Mas se eu estou numa cultura em que eu tenho medo de errar, eu não vou tentar. Ou eu vou tentar escondido. Então, o que eu vejo, às vezes, muito nas empresas é aquela Ou eu vou para um lugar que me deixa tentar. Ou eu vou para um lugar que me deixe tentar. Né? Porque, assim, eu preciso... De um lado, você precisa ajudar o líder a aprender a diagnosticar o erro, né? E, do outro lado, você precisa fomentar esse colaborador também que tem esse protagonismo de tentar. Porque, às vezes, isso também não está, e é bom falar disso, porque, às vezes, isso não está só no líder, não. Às vezes, isso está na própria pessoa. Sim, eu concordo com você, Roberta, mas o que eu penso, né, um pouco sobre isso? A gente vem de uma cultura, não sei se você concorda comigo, que é uma cultura bem hierarquizada, então a gente cresce, pelo menos na minha época, era muito assim, né, do respeito profundo, e eu acho que o respeito permanece, mas... de não levantar a mão na sala de aula, porque se eu levanto a mão e falo uma bobagem, os meus amigos me zoam, né, riem da minha cara. Nunca confrontar, né? Pelo menos eu venho dessa cultura aqui de não confrontar um professor, um chefe. Então, a gente é criado nessa mentalidade que, assim, você não pode saber mais que o seu chefe, por exemplo. Então, jamais não levante a mão. E tem estudos que falam que você não levanta a mão para falar uma coisa que seu chefe acabou de dizer que não é numa reunião. Então, você fala, não posso fazer isso, não pode ser. A gente tem muito aquele medo do não pertencimento. Se eu falar uma bobagem aqui, né, vão me ridicularizar. Então, eu acho que tem dois lados. Quando a gente pensa em incentivar protagonismo e não dar esse ambiente para as pessoas, não tem protagonismo. Não existe, assim, não vai ter como. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem gente que tem vontade e aí talvez explique, não sei se você concorda comigo, esse pessoal que está pedindo a conta por... Não vou ficar aqui. Saiu uma pesquisa ontem, que a média de tempo nas empresas, agora nos últimos anos, foi 2 anos. 2 anos de permanência. Então, as pessoas falam, não vou ficar aqui. E vai embora. Então, eu acho que tem muita coisa cultural que a gente não vem com essa coisa empoderada, né? De se colocar no meio do estádio, de se colocar lá no campo para, né? Como a Brené Brown fala para a gente se colocar no meio do... Não é o estádio que ela fala outra coisa. Se colocar lá no meio, eu acho que a gente tem muito pouco isso. A gente é pouco incentivado a isso. E eu acho que vem de uma cultura também. Não sei se você concorda comigo nisso. Então, a gente chega no escritório, levantar a mão e poder ser ridicularizado é muito vergonhoso. Então, as pessoas têm essa dificuldade forte, eu acho. Sim, eu acho que... É o que eu estou falando para você. Um lado, a gente precisa trabalhar o líder para entender que ele é que vai responsável, né, criar esse ambiente psicologicamente seguro, né, de onde as pessoas podem falar. Às vezes, né, em processos de coaching, o líder chega para mim e clientes falam para mim assim, poxa, Roberta, mas eu falo para todo mundo que podem vir falar e ninguém vem. Aí eu falo assim, para aí. Se você está dizendo que você diz que todo mundo pode falar e ninguém vem, é porque você talvez não esteja dizendo certo. Perfeito. Ou o tom em que você esteja dizendo, ou vamos olhar para aquilo que você não está enxergando, né? Porque também tem os pontos cegos. Eu gosto sempre de fazer uma análise SWOT, né? Porque ali é onde a gente observa as nossas oportunidades, as nossas fortalezas, né? Fazendo que a gente chama dentro da janela de Hoari Window, né? A janela de Hoari, que é olhar
para si mesmo, entender que pontos ali cegos você não está enxergando. Com certeza. Então, e aí você tem como ir validando isso. O que eu quis dizer é que, por um lado, o líder precisa entender que é ele que vai definir esse espaço. Ele vai definir através de rituais, Vivi. Por exemplo, falar sobre isso. Eu gosto de falar de colocar o elefante branco em cima da mesa, falar do óbvio. O pior inimigo da comunicação é o óbvio. Porque o óbvio é aquilo que a gente acha que o outro... É sabe. óbvio que o outro sabe, mas ele não sabe, Não porque eu sabe. nunca falei. Quando você muda de uma gestão, quando você muda de uma liderança, as pessoas mudam. Então, você não sabe mais o que é importante, urgente, qual é a expectativa. E é o líder que deveria estar trazendo isso, né? Mas, por outro lado, tem também o lado do colaborador, porque a gente também tem que trabalhar esse protagonismo, né? Entender se a própria pessoa tem dificuldade. Eu concordo com você, culturalmente a gente é educado, né, para não levantar a mão, para não falar, com medo de ser ridicularizado. Mas eu também, se eu sinto que eu tenho esse espaço e que meu líder me dá essa oportunidade, eu também tenho que ter o protagonismo de fazer. Porque não adianta nada o líder trazer, e eu já escutei isso também, a contraparte. Poxa, eu recentemente tive um processo desse, onde a líder estava entrando numa equipe já existente, e ela dizendo, poxa, Roberta, eu vou lá e eu crio espaço para as pessoas falarem e elas não falam, né? E a dica que eu sempre dou é, encontre as pessoas primeiro para poder depois liderar essas pessoas. Ou seja, conheça essas pessoas, Perfeito. entenda quem elas são, o que as motivam, né? Isso toma tempo, Vivi. Isso toma muito tempo. E quando as pessoas entram na empresa, elas acham que elas têm que entregar resultado ontem. E não é muito assim. Você primeiro precisa... Se você tem que entregar resultado através da sua equipe, você precisa primeiro conhecer a equipe. Para você conhecer a equipe, você precisa se conectar com as pessoas. Se você precisa se conectar com as pessoas, você precisa de tempo, né? E principalmente no mundo em que a gente está vivendo híbrido, né? Porque você não tem mais as pessoas para tomar um cafezinho no escritório, para muitas pessoas, né? Para muitas realidades. Você precisa fomentar isso através de uma reunião virtual, que não é a mesma coisa. A gente está aprendendo a viver nessa realidade, mas não necessariamente, né? Então, o que o líder pode fazer para criar um ambiente seguro psicologicamente, né? Primeiro, ele entender que ele é quem vai propiciar esse ambiente. Ele falar sobre isso, criar um ritual. Então, dentro de cada reunião que ele tiver, deixar claro que é importante, né? Fazer um check-in. Às vezes as pessoas falam, moxa, mas vou perder o tempo falando de check-in, já entra na reunião falando da agenda. E o check-in às vezes é muito simples, como você chega nessa reunião, tem alguma coisa acontecendo na sua vida que vai impedir de você estar presente aqui, né? Cada um quer falar rapidamente como chega, e aí as pessoas se abrem e falam, poxa, eu estou aqui com hoje minha filha... a minha funcionária não veio, eu estou cuidando da minha filha. Ou meu filho ficou doente e eu estou com ele em casa, vou ter que dividir a atenção, né? Então, se o próprio líder mostra a vulnerabilidade de falar sobre isso, deixar claro, olha, o que a gente precisa entregar, a gente vai ser medido aqui por resultados, isso é o que eu espero, né? Mas escutar também de cada um. E deixar esse ambiente livre para que as pessoas também possam falar. Se uma pessoa falar e for ridicularizada pelo aquele líder... Nunca mais ninguém fala. Nunca mais ninguém fala. Sim.